Imaginação desperta. Por Neville Goddard. 1954. O poder que torna inevitável a realização de objetivos. A realização de desejos. A imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue. O que é a vida do homem senão arte e ciência? William Blake. Imaginação é mais importante que conhecimento. Albert Einstein. Capítulo 1. Quem é a sua imaginação? Não descanso da minha grande tarefa. De abrir os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem para dentro dos mundos do pensamento para a eternidade. Sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Blake, Jerusalém 5 versículo 18, 20. Certas palavras, ao longo do uso, acumulam tantas conotações estranhas que quase deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é imaginação. Esta palavra é feita para servir a todos os tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita, e de fato, tão amplo é seu uso e tão variados seus significados, a palavra imaginação não tem status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua visão atual é muito restrita e, portanto, não está à altura da tarefa. Na próxima respiração, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, implicando assim que suas ideias são infundadas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como uma vítima de sua própria imaginação, significando que seus pensamentos são falsos. 1 minuto depois, prestamos a mais alta homenagem a um homem, descrevendo-o como um homem de imaginação. Assim, a palavra imaginação não tem um significado definido. Nem o dicionário nos ajuda. Ele define a imaginação como, 1. O poder de imaginar ou ato da mente. O princípio construtivo ou criativo, 2. Um fantasma, 3. Uma noção ou crença irracional, 4. Planejamento, plotagem ou conspiração envolvendo construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos com a imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados, a conquista de nossos objetivos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Só existe uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as nossas deformações dela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53 2.3. A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. O homem, disse Blake, ou é a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente ele é apenas um órgão natural sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isto é o próprio Deus, o corpo divino. Yod, Shin, Ain, da direita para a esquerda. Jesus, nós somos seus membros. Não conheço nenhuma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a de Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, bem como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os séculos. Colossenses 1 versículo 26, que Cristo em nós é nossa imaginação. Percebemos então que somente quando vivemos pela imaginação podemos realmente dizer que vivemos. Quero que este livro seja o trabalho mais simples, claro e franco que tenho o poder de fazer, para que eu possa encorajá-lo a agir com imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento. William Blake, onde você vê cada desejo do seu coração como um grão maduro já branco para a colheita. João 4 versículo 35. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10 horas e 10 minutos.
A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa para experimentar agora, mas não até que tenhamos o sentido de Cristo como nossa imaginação podemos experimentá-la. O mistério oculto desde os séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26,27, é a sua imaginação. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53 2.3. A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. O homem, disse Blake, ou é a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente ele é apenas um órgão natural sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isto é o próprio Deus, o corpo divino. Yod, Shin, Ain, da direita para a esquerda. Jesus, nós somos seus membros. Não conheço nenhuma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a de Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, bem como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os séculos. Colossenses 1 versículo 26, que Cristo em nós é nossa imaginação. Percebemos então que somente quando vivemos pela imaginação podemos realmente dizer que vivemos. Quero que este livro seja o trabalho mais simples, claro e franco que tenho o poder de fazer, para que eu possa encorajá-lo a agir com imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento. William Blake, onde você vê cada desejo do seu coração como um grão maduro já branco para a colheita. João 4 versículo 35. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10 horas e 10 minutos. A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa para experimentar agora, mas não até que tenhamos o sentido de Cristo como nossa imaginação podemos experimentá-la. O mistério oculto desde os séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26,27, é a sua imaginação. Este é o mistério que eu mesmo estou sempre me esforçando para realizar mais intensamente e incitar os outros. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor do céu nascido do homem, mas não gerado pelo homem, o credo niceno-constantinopolitano ou o símbolo da fé, 325, 381 depois de Cristo. Todo homem é Maria e o nascimento de Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Concepção e Nascimento de Cristo parece irracional para o homem, é apenas porque é mal interpretada como biografia, história e cosmologia, e os exploradores modernos da imaginação não ajudam chamando-a de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e crescimento da imaginação é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é apenas porque o homem não está disposto a abandonar o confortável mas falso ancoradouro da tradição. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal terá sentido a vara de Moisés, como a rocha de Sião, Isaías 28 versículo 16, Romanos 9 versículo 33, emite a água de significado psicológico para saciar a sede da humanidade, e todos os que tomarem o cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, Lucas 10 versículo 33, 35, eles o derramarão nas feridas de todos. O Filho de Deus não se encontra na história, nem em nenhuma forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em quem sua presença se manifesta. Oh, o teu coração seria apenas uma manjedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se tornaria uma criança na terra. Ângelus Silesius, um poeta do século XVII. O homem é o jardim que dorme este Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevando sua imaginação ao céu e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar imaginando melhor do que o melhor que sabemos. O homem, no momento de seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, revela teu Filho em mim.
James Montgomery. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1 versículo 15,16. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, não atingir o objetivo. Perdão significa identificação do homem com seu ideal ou objetivo na vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza de seu oposto. Diga o fraco, e eu sou forte. Joel 3 versículo 10. Razoavelmente, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza de seu oposto. Essa concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta estas questões fundamentais, e a imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que sou forte, mas também é capaz de executar a ideia por si mesma. Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar ou situação. Eu poderia, imaginando-me em tal estado e lugar, provocar sua realização física. Suponha que eu não possa pagar a viagem e suponha que meu atual status social e financeiro se opõe à ideia que desejo realizar. A imaginação seria suficiente por si só para encarnar esses desejos? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções das observações dos sentidos. Ele reconhece o mundo externo dos fatos? Na prática da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua, isto é, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado, minha suposição se consolidará como fato? E, se isso se tornar um fato, devo, ao refletir, descobrir que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis? Minha imaginação é um poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também por si mesma capaz de encarnar a ideia? Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar continuamente por ideias e ações razoáveis para realizar o meu pressuposto? A experiência me convenceu de que uma suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como um fato, que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser recebidos em termos de fé e que o Filho de Deus está constantemente procurando sinais de fé nas pessoas, isto é, fé em sua própria imaginação? Não é a promessa crê que recebes e receberás, Marcos 11 versículo 24, o mesmo que imagine que você é e você será? Não era um estado imaginário em que Moisés perseverou, como vendo aquele que é invisível. Hebreus 11 versículo 27. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele suportou? A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são frutos que dão testemunho do uso ou mau uso da imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada. Não podemos obter a verdade com a mente lógica. Onde o homem natural de sentido vê um botão, a imaginação vê uma rosa desabrochada. A verdade não pode ser abarcada por fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é torná-la assim, que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar à realidade externa a qual se relaciona. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior sensual do vir a ser, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua que é a força pela qual o mundo exterior sensual do vir a ser é levado a cabo. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem, sem que o homem sensível e racional tenha consciência disso. Mas ele percebe que todo homem deve se tornar consciente dessa atividade interna e ver a relação entre o mundo causal interno da imaginação e o mundo externo sensual dos efeitos.
É uma coisa maravilhosa descobrir que você pode se imaginar no estado de seu desejo realizado e escapar das prisões que a ignorância construiu. O homem real é uma imaginação magnífica. É esse eu que deve ser despertado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5 versículo 14. No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que nesse nível só podem ser chamados de milagrosos. Mas até que o homem tenha o sentido de Cristo como sua imaginação, você não me escolheu, eu escolhi você. João 15 versículo 16. Ele verá tudo em pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Sem perceber que tudo o que encontra faz parte de si mesmo, ele se rebela ao pensar que escolheu as condições de sua vida, que estão relacionadas por afinidade com sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade está dentro dele e não fora dele. Embora os outros tenham corpos, uma vida própria, a realidade deles está enraizada em você, termina em você, como a sua termina em Deus.